Esse vídeo é para esclarecer uma das dúvidas mais comuns das pessoas em relação à instalação das mangas de eixo rebaixadas, tá? Porque existem vários modelos e como é que você pode fazer para escolher o modelo certo para o seu Fusquinha. Mais do que isso, quais são as limitações do diâmetro do tamanho das rodas para que você consiga fazer uma montagem sem problemas, tá bom? Aqui a gente vai mostrar, esse lado ele já está com a manga, vai um pouquinho para cá, isso. Esse lado ele já está com a manga rebaixada instalada, tá? E a gente colocou junto o amortecedor com mola da EMP. Então vamos do outro lado, porque desse lado a Chiquinha está atrapalhando a gente. Vamos do outro lado para mostrar as opções e as limitações que você tem quando você for escolher uma manga. Basicamente a gente tem dois tipos de quadro de suspensão para os Fuscas. O modelo tradicional, o modelo mais antigo, seria o de pinos ou de buchas, que você encontra em todos os Fuscas, sem exceção da década de 60, você encontra em vários da década de 70. E uma das dicas que você pode ter externamente, só de olhar para a estética de um carro original, seria aqueles que têm normalmente as rodas de 5 furos. A princípio, de fábrica, eles teriam a suspensão de buchas, que é a suspensão dos 1300, a suspensão dos conhecidos como Fusquinhas, tá? Além disso, esses Fusquinhas originalmente de fábrica só saíram com freio a tambor. No começo da década de 70 saiu o Fuscão, que é o primeiro, ele saiu como 1500, depois virou 1600, e também o 1300L. A principal diferença deles é que eles usam uma suspensão de pivôs, que é esse terminal que a gente está vendo aqui e esse que a gente está vendo aqui embaixo. Esse daqui a gente está com uma bela roda aro 17. Eu já instalei a manga nele ontem e eu acabei tirando o paralama para que ficasse bem visível no vídeo, para você saber quais são as limitações e qual é o modelo que você deve escolher. Então, para a suspensão de buchas, você só tinha originalmente de fábrica o freio a tambor. Para a suspensão de pivôs, que é essa daqui, você tinha a princípio o freio a tambor e depois surgiu a opção do freio a disco, tá? Do freio a disco. Então, se você tem uma suspensão igual essa de pivôs, você tem a possibilidade de rebaixar as mangas. Caso você tenha um a tambor, você pode manter o seu tambor de freio na suspensão de pivôs, só que rebaixadas. Nesse caso você usaria a manga de eixo 22.2859, que ela usaria pivô e manteria o teu tambor. Caso você tenha uma suspensão de pivôs já com freio a disco, como num sistema mais moderno, basta você fazer o upgrade para a manga 22-2951, ou ainda, se você tiver uma suspensão de pivôs com freio a tambor, você pode usar essa mesma manga e já montar, já fazer um upgrade aí do tambor para o disco. Esse amortecedor aqui para suspensão de pivôs é o 9571. A diferença principal dele para a suspensão de buchas é a forma de fixação dele aqui, que é na mesma linha do eixo, enquanto que na suspensão de buchas ele vai ter um olhal igual esse aqui da parte de baixo na parte de cima. Na prática é praticamente o mesmo amortecedor que o da traseira do Fusquinha. Fusquinha com suspensão de buchas, ele vai usar 4 amortecedores iguais nas 4 rodas. Bom, aqui a gente tem mais uma diferença e como muita gente acaba me questionando, eu resolvi fazer um vídeo rápido. Quando a manga é rebaixada, a altura desse ponto de fixação do pivô superior e desse daqui, elas mudam em relação ao centro da roda, senão o carro não vai rebaixar. Ou seja, então isso daqui desce muito mais do que no caso do original. Essa aqui é a manga original que estava no carro. Então a gente nota a distância que tem aqui no ponto de fixação do pivô inferior até o centro do eixo. Tá? Então a gente tem aqui em torno de 5 ou 6 centímetros. Enquanto que nesse caso aqui, o centro do eixo está na altura desse pivô superior, enquanto a parte de baixo está aqui. A gente abaixou quase que 10 centímetros em relação
ao que estava antes, a posição relativa dessa peça. Então, se você usar uma roda aro 14, por exemplo, ela vai interferir no pivô inferior. Mais do que falar, vamos fazer o teste, já que eu tirei o paralama justamente para isso. Eu vou tentar colocar a roda. Eu nem apertei a roda aro 14. Essa daqui é uma roda modelo da Brasília, tá? E dá para notar que já não tem espaço aqui para a gente apertar a roda por conta do pivô inferior, tá? Então esse é o motivo pelo qual não adianta você comprar para tentar ter sorte de encaixar, porque não vai encaixar. Você vai ter que usar uma roda no mínimo aro 15. Vamos tentar montar uma aro 15 original? Como a Bianca está mostrando, é perfeitamente possível você ter uma suspensão com as características mecânicas originais, a altura do carro baixada em torno de 7 centímetros, tá? E usar rodas originais. No caso dessa suspensão de pivôs, a gente está usando a roda original do Fusquinha, que ela já mostrou para vocês. E se não fosse o caso da gente ter a suspensão de buchas ou de pinos, a gente poderia usar aquela rodinha de 5 furos com toda a tranquilidade da mesma forma. Claro que rodas com diâmetro maior seriam permitidas, porque não vão esbarrar aqui embaixo. Atenção só que se você tiver uma roda de ligar leve, você tem que ter ciência de que no caso de ter que fazer um balanceamento, você, dependendo da posição que você colar o eixo aqui, você pode, o peso, o chumbinho, você pode ter uma obstrução aqui no movimento da roda. Então precisa ser feito um balanceamento considerando aí a montagem que você vai fazer no carro. Claro que se você for fazer um upgrade de uma manga de tambor para uma manga de disco, você vai ter que comprar o disco, você vai ter que comprar a pinça e todas as peças relacionadas aí para fazer uma boa modificação. Pô, Tonela, eu tenho um Fusquinha de embuchamento, eu quero colocar um freio a disco. Eu vou trocar o cabeçote da minha suspensão. Jamais faça isso. Teve um cara uma vez até que eu falei que ele deveria vender o carro se ele tinha um Fusca 1300 de embuchamento, porque ele queria de qualquer jeito ter um de pivô. Falei, pô, você quer ter um de pivô? Vende o carro, porque senão você tem que trocar metade do chassi do carro. Eu acredito que isso seja inviável. Ficou bravo comigo, tá? Mas você não precisa ficar bravo comigo, e você pode manter a sua suspensão de pivô, de embuchamento, desculpa. E além de rebaixar o carro, você pode manter a estética original, mantendo o tambor. Aí você usaria essa peça aqui, essa manga 22, 28, 58. Você conseguiria rebaixar em torno de 7 centímetros, tá? 6 ou 7 centímetros, mantendo o freio a tambor. Agora, caso você queira fazer um upgrade, mantendo rebaixado a tua suspensão de buchas e já colocar um freio a disco, aí você usaria a 22, 29 e 50. Ou seja, você não precisa trocar o teu cabeçote da suspensão, você não precisa alterar a estrutura do teu carro para ter um melhor resultado aí, um melhor freio, porque aí você pode simplesmente fazer uma combinação de uma manga dessa. Aí você tem que entrar no Fuscanet, escolher ou falar com o Rodolfo qual que é o conjunto de freio que funcionaria melhor aí para você montar um disco na tua suspensão de embuchamento. Tá legal? Eu espero que esse vídeo esclareça de uma vez por todas a maior parte das dúvidas que vocês têm em relação a quais mangas escolherem de acordo com o modelo do seu carro. Tá legal? Muito obrigado por verem os nossos vídeos e até o próximo.